Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. A Prefeitura anuncia que vai manter por mais uma semana as medidas restritivas com o objetivo de tentar diminuir o número de novos casos da Covid-19 em Teresópolis, ou seja, o decreto municipal que entrou em vigor em 25 de março foi prorrogado, segundo nota divulgada pela assessoria de comunicação da Prefeitura. Essas medidas restritivas ficarão valendo pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Ainda de acordo com o documento encaminhado para a redação do Jornal Diário e Diário TV, serão mantidos o rodízio de CPF e as barreiras sanitárias, entre outras restrições. A Prefeitura informa que aquela situação toda, de circulação, de acesso ao comércio, tudo isso será mantido e que algumas profissões apenas, que já são conhecidas, terão a autorização para circular aí em qualquer dia da semana, desde que há trabalho. As barreiras sanitárias que restringem o acesso de turistas também serão mantidas até a próxima semana. Também continua valendo aquela suspensão de gratuidade para idosos de 60 anos ou mais e estudantes no período de 4 da tarde até 7 da noite, de 16 às 19 horas. A Prefeitura também que em relação a bares, food parks e restaurantes continua valendo a regra de exigir CPF do cliente e que no caso dos estabelecimentos com atividade predominante de bar, estes só poderão atender clientes sentados e até às 17 horas. Depois desse horário, até às 22, somente delivery. Então, aquelas regras todas de antes, que a gente vinha trabalhando aí desde o final do mês de março, continuam valendo até a próxima semana. Inclusive, segundo a Prefeitura, as multas previstas aí para a pessoa, R$ 136,42, e para empresas ou tomadores de serviços de empregados domésticos, o valor da multa é bem mais alto, R$ 818,52. Então, está aí a atualização, né? A gente aguardava a atualização desse decreto, né? O Gabinete de Crise reunido nesta segunda-feira, e, na verdade, a Prefeitura de Teresópolis seguindo o que vem seguindo o governo do Estado, né? Que prorrogou até o dia 12, e Teresópolis faz a mesma coisa. Mais uma semana de medidas restritivas por conta dessa nova grande onda da Covid em Teresópolis e, por outro lado, continuamos sem leitos disponíveis. 0 leitos de enfermaria e 0 leitos de UTI aqui em Teresópolis. Se o paciente precisar aí de um atendimento, a pessoa em estado mais grave precisar de internação, terá que buscar atendimento fora da cidade. Então está aí a atualização do decreto. A gente atrasou até a entrada aqui desse boletim informativo para passar essa informação. Está aí. Até a semana que vem, até dia 12, as mesmas medidas que a gente já vem praticando aí nos últimos dias aqui em Teresópolis. Se houver qualquer mudança aí nos próximos dias, você vê, logicamente, aqui na Diário TV. E falando desse assunto, apesar dessa informação ser amplamente conhecida das restrições de não haver leitos e das restrições, não é permitida aglomeração, não é permitido fazer evento de nenhum tipo na cidade que organize aglomerações. Olha só o que ocorreu no fim de semana no bairro da Vila Muqui. Segundo os moradores, uma festa em uma residência ali no bairro da Vila Muqui com aproximadamente ou mais de 50 pessoas. Uma festa com grande número de pessoas na beira de uma piscina com um DJ, aparentemente, segundo informado, e a festa começou na noite de sábado e atravessou a madrugada de domingo. Isso porque não pode ter evento, isso porque não pode ter aglomeração. Quer ver? Vamos colocar o áudio dessa festa. Vê se parece que estamos em plena pandemia da Covid-19. Mais de 500 mortes em Teresópolis até o momento. Mais de 500 mortes em Teresópolis até o momento. E, inclusive, segundo relatos de moradores, em frente a essa casa aí onde ocorreu esse evento aí proibido, visto que o decreto não permite esse tipo de evento, aglomeração de pessoas,
evento particular que seja, residência particular não é permitido, decreto municipal. Em frente a essa casa aí, uma das muitas famílias em luto pela Covid-19, por perder familiares e amigos aí. Uma pessoa perdeu recentemente uma pessoa muito querida da família para a Covid-19. Aí teve que aturar essa festa, essa bagunça, madrugada dentro no bairro da Vila Muqui. E outra reclamação relacionada a isso é quanto ao atendimento. Moradores da Vila Muqui relatam terem entrado em contato com a Polícia Militar dezenas de vezes. Muita dificuldade para conseguir falar com a Polícia Militar, até aí tudo bem, visto que a demanda deve estar alta nesse período de pandemia, mas quando aí as pessoas conseguiam falar com a Polícia Militar, a informação que teria sido passada era que a PM não atende esse tipo de ocorrência, de aglomeração, de festa proibida, que isso é responsabilidade da Prefeitura e que a PM apenas estaria dando apoio quando solicitada pela equipe da Prefeitura, que deveria fiscalizar. Mas olha só a arte, divulgada pela Prefeitura. Não é informação nossa, é informação da Prefeitura. Diz que denuncia Covid. Está aí, ó, bem claro, página da Prefeitura de Teresópolis. Essa publicação foi feita mais de uma vez, inclusive. Mais de uma vez saiu essa publicação, aí está lá. Denúncia, telefone da Prefeitura, de segunda a sexta, de 9 da manhã até as 18 horas. Horário que a gente sabe que dificilmente vai ocorrer festa e aglomeração. Segunda a sexta, de 9 às 18 horas. E depois desse horário, fim de semana e feriado, olha, arte da Prefeitura. Polícia Militar, PM 190. Denúncias de aglomerações em locais privados e demais denúncias a partir das 18 horas. Vou deixar mais um pouquinho aí. Olha só. Polícia Militar está ali informado pela Prefeitura. Então, ocorrendo essa situação, a gente recebeu mais de uma vez esse tipo de reclamação aqui na cidade sobre essa questão. Liga para a Polícia Militar, a PM diz que não é competência dela, sim, da Prefeitura. Mais de uma vez a gente recebeu essa informação aqui. E nesse caso, no fim de semana, aí, dezenas de moradores da Vila Muqui ligaram para o 190 para reclamar dessa festa clandestina aí, visto que se não tem autorização, se o decreto proíbe, é clandestino. E a Polícia Militar dizer que é responsabilidade da Prefeitura. Então, o que cabe aí é haver um novo contato da Polícia Militar com a Prefeitura. A gente sabe que houve agora, recentemente, uma troca de comando no quartel da PM. Se era um entendimento com o comando anterior, a Polícia Militar deve entrar em contato com a Prefeitura. Olha só, a gente não está fazendo esse serviço, não. É responsabilidade de vocês. E a Prefeitura, por outro lado, se não puder ter esse apoio da PM, depois das 18 horas, tem que montar um atendimento depois das 18 horas. Não pode atender somente de 9 da manhã até as 18 horas, que é o horário que não tem festa, que não tem aglomeração, que não tem barra desrespeitando o horário. Alguma coisa está errada, ou tudo está errado. Então não adianta prorrogar as medidas restritivas por mais uma semana e não fiscalizar e tentar passar a responsabilidade para outra corporação. Então vale aí a dica, a Polícia Militar e a Prefeitura têm que se entender, porque no meio dessa história fica a população. Vidas perdidas, e é um tipo de notícia muito ruim de dar. Diariamente a gente fala de mortes e mais mortes, e de falta de leitos, situação que parece não mudar em Teresópolis. A gente queria dar a notícia contrária, já falei isso aqui dezenas de vezes. A ideia era falar que não tivemos mais nenhuma morte, que o número de casos está baixíssimo em Teresópolis e que a gente pode seguir a vida normal. Vamos falar de mais um exemplo desse. No fim de semana, faleceu o advogado Eloy de Carlos Júnior. 41 anos, ele é filho do radialista Eloy de Carlos, o radialista Eloy de Carlos, muito conhecido em Teresópolis, Rádio Globo, TV Manchete. O Eloy de Carlos Júnior é filho do Eloy, do radialista, advogado, estava internado desde o início do mês de março no Hospital São José. Ele chegou a ser estubado, mas voltou a outubro na semana passada e o seu quadro acabou se agravando. Ele é filho do Eloy e da Denise, sobrinho do também advogado criminalística Darcy e do ex-secretário de Ciência e Tecnologia Totonho, além do empresário Maurício. O Eloyzinho, como era conhecido também, era casado com a Carolina Abreu e deixa 2 filhos, Antônio, de 3 anos, e a Fernanda, de apenas 1 ano. Mais um exemplo ruim, uma notícia ruim que a gente não gosta de dar aqui. E outro exemplo que o vírus tem afetado cada vez mais as pessoas mais jovens. Lá no começo da pandemia, a gente falava muito, a notícia era muito, os idosos são aí o grupo de risco, mas a gente vê o Eloy, 41 anos, tivemos aqui recentemente uma professora de 34 e casos de pessoas até mais jovens. Então não adianta, a gente voltando àquele assunto lá da Vila Muqui, a festa só com jovem também afetado.
A gente quer parar de dar esse tipo de notícia, a gente quer ver Teresópolis tentar seguir essa vida normal. Nossos sentimentos ao Eloy de Carlo, colega de profissão. Sempre que a gente mostra, assim, que a gente fala sempre aqui, muitas pessoas podem ver como números, mas não são números. Atrás de cada número desse tem um rosto, uma família afetada por essa doença que tem causado mortes no mundo inteiro. E não adianta ter decreto, ter multa, se cada um não fizer a sua parte. Cada um de nós tem uma responsabilidade a seguir, e se ela não for cumprida, a situação vai continuar difícil por muito tempo. Vamos falar agora de vacinação, que é um dos caminhos aí dessa luz do fim do túnel. Nessa terça-feira tem mais uma etapa aqui em Teresópolis. Está aí o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Terça-feira está aí dia 6, idosos de 67 anos completos. Serão distribuídas vacinas aí naqueles 3 locais de sempre. Lá na zona urbana, lá na Tijuca, na Secretaria Municipal de Saúde, 900 doses. Segundo distrito, PSF Pessegueiros, 100 doses. E no terceiro distrito, lá na UBS Bom Sucesso, mais 200 doses. Lembrando que o idoso precisa levar RG, CPF e o cartão do SUS, se tiver, além de comprovante de residência. E não é necessário seguir aquela situação do CPF. Atendimento de 9 da manhã às 3 da tarde, além do esquema de atendimento no carro, drive-thru, tem atendimento, logicamente, para quem não tem veículo. Só procurar diretamente lá a central lá da Secretaria Municipal de Saúde. E além desse calendário aí de 67 anos, saiu aí um calendário de segunda dose. Atenção você que recebeu aí a Coronavac, tá aí, ó, faça foto, você que é uma data, muitas datas aí, né, extensão muito grande de datas, nem dá para falar tudo aqui, é difícil memorizar, né, até você em casa. Então você que recebeu a primeira dose da Coronavac, aí um período atrás, já está saindo o calendário de atendimento da segunda dose, né, teve início nesta segunda-feira, dia 5, depois dia 13, dia 22, dia 26, tá aí, ó. Faça isso, você recebeu o Coronavac, se prepara aí que vem a segunda dose da vacina aqui em Teresópolis. O governo do estado inaugurou na Baixada Fluminense um hospital voltado somente para casos da Covid-19. Você pergunta, por que você de Teresópolis está falando de hospital da Baixada Fluminense? Porque esse hospital ele vai atender pacientes através do sistema de regulação. Ou seja, aqui em Teresópolis, repetindo, não temos leito, nenhum, nem enfermaria, nem UTI. Se um paciente der entrada na UPA, que é a porta de entrada do SUS, e precisar de leitos, vem a central de regulação do estado e encaminha para onde tiver vaga. Nos próximos dias, pelo menos, o local deve ser esse novo hospital aí do governo do estado. Está aí imagens divulgadas pelo governo Cláudio Castro, né, governador em exercício. Esse hospital aí, o Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, o ERC, fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele tem 60 leitos de UTI e mais 90 de enfermaria, né, com o objetivo de ampliar esse atendimento a pacientes com Covid-19 em todo o estado. Inicialmente, como eu falei agora, esse hospital atenderá somente casos exclusivos de Covid-19. Depois, quando a situação melhorar, né, quando houver essa melhora aí nos casos da Covid-19, aí o hospital irá atender emergências e outros casos. Mas fica aí a informação, né? É um dos destinos aí que deve seguir os teresopolitanos que precisarem de leitos nos próximos dias. Falando de hospital, no fim de semana o HCT, Hospital das Clínicas Constantino Otaviano, foi vítima de uma fake news. Está em nota divulgada pela assessoria de comunicação do hospital, né, através do Unifeso, sobre a informação que começou a circular nas redes sociais de casos de criança. Uma pessoa fez uma publicação dizendo que tinha certeza, que alguém tinha informado, que tinha conhecido no hospital, que havia um grande número de crianças com Covid-19 internadas lá no HCT, que era um absurdo, que o atendimento não era adequado. Aí o HCT fez essa nota dizendo que não havia nenhuma criança com Covid-19 internada lá no hospital e caso venha a ocorrer, o hospital tem um setor específico com isolamento adequado para a internação desse público. E está ali a informação, contribua de maneira positiva, de forma positiva e não compartilhe notícias falsas. É o que a gente fala sempre aqui, né? Hoje o papel da imprensa tem sido desmentir notícias falsas. Então você recebeu no WhatsApp, antes de passar para frente, dê uma apurada, vai lá no Google, o celular tem uma ferramenta mágica, Google, vai lá, pesquisa no Google para saber se é verdade. O HCT falou, vai lá na página do HCT, você tem Facebook, pesquisa lá a página do HCT, se tem alguma coisa, vai na página da prefeitura,
Então faça você a sua parte para evitar que a situação fique pior do que já está. E na região dos lagos a situação também segue crítica. Temos agora a informação, a atualização lá de Rio das Ostras e municípios ali do entorno com o Celso Ávila, que é da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Rio das Ostras. Eu passo essa mensagem reiterando o que na última semana nós fizemos, pedindo para que as pessoas continuem em suas casas e não venham para a região dos lagos. Os nossos números de todas as cidades aqui da região continuam muito altos em ocupação de leitos semi-intensivos, ocupação de leitos intensivos de UTI, basicamente 100% de ocupação. A rede de saúde da nossa região, de toda a região, de Macaé até Cabo Frio, até Arraial do Cabo, continuam muito altas. O momento não é, infelizmente, de receber os visitantes que nós tanto gostamos de receber nas nossas cidades aqui, mas que, infelizmente, não é momento. Nenhuma das cidades aqui da região afrouxou as suas decisões de fechamento das cidades, de bloqueios, de fechamento do comércio. Aqui em Rio das Ostras, por exemplo, espera-se que na quarta-feira aconteça uma reunião entre o Ministério Público e o Gabinete de Combate à Covid-19, um gabinete criado por secretários e da qual a comunicação social, da qual eu faço parte, também participa. Nós temos trabalhado muito campanhas de esclarecimento às pessoas, para que elas não saiam de casa sem necessidade, para que elas entendam que o comércio, em boa parte, fechado é uma necessidade. Os nossos números, como eu falei, de uma maneira geral, são muito dramáticos e as pessoas precisam entender que o momento é de se ficar em casa, não é de se viajar, não é de sair de Teresópolis e vir para a região dos lagos. As barreiras continuam operantes, as pessoas precisam entender isso, elas não vão passar. Na última semana, mais de 250 carros retornaram para as suas cidades porque não puderam passar nos bloqueios aqui da região toda. Então, são números que precisam ser mostrados e as pessoas precisam entender que o momento é de se ficar em casa. Ainda é de se ficar em casa. Não acreditem que a situação está melhor ou está pior. Ela está grave. E como uma situação grave, ela deve ser tratada. Tá bom? Daqui da região dos lagos, eu posso dizer que todas as cidades continuam com seus bloqueios, continuam com restrições de praias, as praias não estão abertas e muito dificilmente serão abertas nos próximos dias. Muito dificilmente. A não ser que números muito positivos sejam apresentados ao Ministério Público, e eu digo isso não só de Rio das Ostras, mas de praticamente todas as cidades aqui da nossa região que tiveram que fechar praias e que tiveram que criar bloqueios para que as pessoas entendessem que o momento é grave e que é o momento de se ficar em casa. Não é momento de se sair da região serrana e de se vir para a região dos lagos. Vamos agora atualizar a situação de dois moradores de rua que, sem ter onde se abrigar, no fim de semana procuraram ali a entrada do Palácio Tereza Cristina, que é a sede da prefeitura. Essas imagens aí circularam nas redes sociais, rodaram bastante. A prefeitura, questionada, informou que esses dois homens aí, em situação de rua, eles teriam sido trazidos para Teresópolis em uma van com outras 10 pessoas aí, que teria saído da cidade de Mauá, em São Paulo. Aí nesta segunda-feira, divulgou a prefeitura, através aí da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que já destinou os dois homens aí para a sua cidade de origem, Mauá, em São Paulo. Está aí a publicação da prefeitura, deles sendo colocados no ônibus da Águia Branca, tendo como destino Mauá, São Paulo. Eles fariam parte de um grupo de 12 pessoas, como informou a prefeitura.
Entramos em contato também com a Prefeitura de Mauá, na Prefeitura de São Paulo. A Secretaria de Assistência Social informa que não realizou qualquer tipo de translado de pessoas em situação de rua para outro município. Ainda segundo a Secretaria de Assistência Social de Mauá, em São Paulo, a secretária Xênia Souza entrará em contato com as autoridades de Teresópolis para tentar entender o ocorrido. Vamos falar agora de ocorrências policiais aí, trabalho do 30º BPM no último fim de semana. Alguns desses trabalhos relacionados ao tráfico de drogas, mas 4 pessoas foram presas por esse crime. Tá aí, essas imagens são das ocorrências aí do fim de semana, né? Foram 4 ocorrências, sendo que em 3 delas pessoas foram presas. No bairro de Araras, a prisão foi feita pela Patama e DPO São Pedro. Um jovem que mora na Beiralinha, bastante conhecido aí da polícia inclusive, estava em um veículo e quando ele viu que o carro seria parado, ainda tentou sair correndo, abrir a porta e fugiu. Acabou preso, estava lá com 5 tabletes de maconha e o motorista do carro tentou alegar aí que era motorista de aplicativo, mas a desculpa não colou, a polícia tinha informação da participação dele, ele também foi preso. 2 presos, então, em Araras. Essa dupla tinha R$ 1.180 em dinheiro. Lá no bairro de Paineiras, a situação parecida. Uma mulher, já bastante conhecida da polícia, foi parada em um carro de aplicativo e com ela estavam em 58 sacolés de cocaína e 10 tabletes de maconha. Esse trabalho foi feito pela P2. E nesse caso específico, a mulher era foragida da justiça. Olha só. Ela saiu aí para uma desses benefícios aí de fim de ano, nunca mais voltou e continuou no tráfico, moradora lá do bairro de Paineiras. No Pimentel teve uma ocorrência lá com 900 embalagens de maconha, 34 de cocaína, trabalho da Patamo e do DPO São Pedro, mas nesse caso ninguém foi preso. Esse material aí, que aparece agora, já foi outra ocorrência da PM lá no bairro do Morro do Tiro, na rua Armando Vieira, bairro do Tiro, ou conhecido como Morro do Tiro, né, uma das divisões aí do populoso São Pedro. Nesse caso, a P12 foi apurar uma informação de um homem que era muito procurado aí pela justiça, tinha mandado de prisão em seu desfavor, e além disso, estava em casa com todo esse material, 155 sacolés de cocaína e 34 embalagens de maconha, além da quantia de R$ 3.600 em dinheiro. Lembrando sempre que a Polícia Militar conta com a participação da população, 190-2742-7755 e 99817-7508, são esses os telefones aí da PM. No fim de semana também foi preso um homem que estava de posse de arma de fogo. Ele estava com uma pistola, vai entrar aí a imagem, é só uma pistola, e também, segundo a PM, mais 38 munições para essa arma aí, calibre 7,65. Essa prisão foi feita lá na Quinta da Barra. Essa prisão foi feita na Quinta da Barra e esse homem teria ameaçado em um desafeto. E depois dessa ameaça, a PM foi acionada e descobriu essa arma de fogo. Também no fim de semana, a PM prendeu lá no Recanto dos Artistas, o bairro dos Recanto dos Artistas, por alguns chamado de Beco dos Artistas, um homem por invasão à residência. Ele invadiu uma residência, estava saindo da casa com uma bolsa com vários objetos aí da casa e foi preso em flagrante e disse que pretendia fazer um dinheiro. Ele acabou conseguindo foi uma vaga lá no xadrez da delegacia e depois levado para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. Ainda sobre a Polícia Militar, uma ocorrência de acidente de trânsito, no mínimo curiosa, foi registrada. Olha só, uma Fiat Uno, ali na Avenida Alberto Torres, próximo ao local conhecido como Curva do Sabão. Esses 2 carros, né, logicamente a pista é sentido único, né, os 2 seguiam sentido centro da cidade, tanto a viatura quanto a Fiat Uno, quando o Uno bate no poste. Está sendo apurada a informação se teve um problema no pneu, se o pneu estourou. Olha o estado que ficou a Fiat Uno. Tem um videozinho, já vai entrar aí antes. Olha só, a Uno vem um pouco à frente da viatura, bate no poste e é projetada em direção à viatura da Polícia Militar. Aí, como eu disse, né, está sendo apurado o que houve aí, né? Se o motorista aí deu sorte, estava de cinto de segurança, o que houve aí? Aparentemente um problema no pneu, parece que o pneu da Uno furou e o carro colidiu com o poste e foi projetado para cima da viatura da Polícia Militar. Também no fim de semana, a Polícia Militar deu um exemplo muito legal, olha só, fez distribuição de bombons, de ovos de Páscoa em diversas comunidades. Esse trabalho aí é um trabalho da equipe, daquelas equipes da
Patrulha Maria da Penha, do 30º BPM, realizada em parceria com a Fraternidade Sem Fronteira, aqui de Teresópolis, né? Que doou aí para o batalhão caixas de bombom, ovos de Páscoa, diversos aí quitutes dessa época do ano aí, que foram distribuídos aí para crianças, para filhos de assistidas aí pela corporação. Foi um trabalho muito legal feito aí na sexta e no sábado aí, na véspera da Páscoa, né? Você olha a alegria da criançada recebendo o carinho da Polícia Militar, que já tem feito um trabalho muito legal nesse batalhão, nesse grupamento especial Maria da Penha, né, dando atendimento diferenciado. Lembrando que esse trabalho aí dessas guarnições, o pessoal da Maria da Penha, esse trabalho hoje ele é aplicado em diversos municípios do estado, mas Teresópolis foi um dos primeiros aí do estado do Rio a iniciar o Maria da Penha, o Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, e hoje segue dando exemplo. Falando em Páscoa ainda, ela já passou, mas ainda é assunto. Uma imagem curiosa, mais uma vez, vem lá do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, um coelho silvestre. Olha só o flagrante desse coelhinho silvestre, aí na sede de Teresópolis, do Parnaso, né? Imagens divulgadas pela página do Parque Nacional do Parnaso na rede social Facebook. Esse coelho aí é um coelho silvestre, nativo aqui do Brasil. É um tapiti, o nome dele popular, tapiti. Ele é menor e tem as orelhas mais curtas que o coelho doméstico, né? Esse coelhinho que a gente conhece aí, o coelho doméstico, na verdade ele vem da Europa. O nosso coelho aí, brasileiro e brasileiríssimo, coelho silvestre, isso aí. Mas ele é muito difícil de ser avistado. Ele é um animal de hábito noturno e solitário e tem cor parda ou amarelada, né? Devido ao horário que ele circula. Não pode ser branquinho, senão à noite ele aparece aí muito fácil, né? Durante o dia ele se esconde em buracos ou tocas, e por conta desse hábito dele aí, é até muito difícil de ser estudado, né? Apesar de existir no Parque Nacional aí diversas armadilhas fotográficas como essa aí, que fez o flagrante desse tapiti, ele é muito difícil de ser visto. Então tá aí um flagrante legal, né? O parque com certeza já tinha essa imagem há algum tempo, mas aproveitou esse período de Páscoa para fazer essa divulgação característica com a época, onde muita gente acaba relacionando a Páscoa ao coelhinho, né? Tão tradicionalmente. Lembrando que tem pessoas que ainda têm hábito de comprar o coelho na Páscoa para presentear o filho, fazer aquela brincadeira junto com os ovos e depois abandonar o bicho. Isso é crime, não faça isso. Dê somente o ovinho de chocolate. Se quiser, vai lá, leva numa loja, mostra o coelho, pega uma imagem na internet, não precisa comprar o coelho e depois abandonar. Vamos falar agora de futebol. Teresópolis recebeu nesta segunda-feira a equipe principal feminina. A seleção, treinada pela sueca Pia Sundhage, chegou aqui a Granja Comari para um período de treinamentos até o dia 13 de abril. Seleção principal, tá aí a Cristiane, uma das atletas de destaque na seleção principal, e essa equipe aí das meninas, a equipe principal aí fica em Teresópolis, na Granja Guarani, até o dia 13, e segundo divulgado pela CBF, né, muita gente questiona nesse período de pandemia, segundo a CBF, essas jogadoras que estão aqui em Teresópolis realizaram testes aí para a detecção do novo coronavírus, 3 dias antes da apresentação. Aqui na chegada foram submetidas a novos exames e a cada 3 dias elas serão testadas novamente. Logicamente, nesse período de pandemia não é aberta aí aquela presença da torcida, né, para acompanhar os treinos aí da seleção feminina principal de futebol aqui em Teresópolis. Não será permitido, logicamente, por conta desse momento, mas importante frisar sempre que o futebol feminino tem ganhado cada vez mais destaque aí Brasil afora, e a seleção brasileira é a seleção brasileira. A gente fala da Marta, dessa vez não está aí, mas quando se fala em futebol feminino é sempre lembrar a Marta, melhor do mundo diversas vezes, tem a Cristiane, tem a Formiga, vários nomes que já passaram pela seleção, então quando se fala em futebol feminino não tem como lembrar das nossas meninas. E quando o mundo pensa em futebol feminino, vai pesquisar, vai para onde? Teresópolis. Está aí a CBF dando destaque na mídia para o nosso município. Vamos agora ao quadro Foto do Dia com o nosso amigo, colaborador, jornalista e historiador Vanderlei Pérez. A nossa imagem do dia é uma fotografia, algumas fotografias da Estação da Várzea, uma estação da Estrada de Ferro que havia ali onde está hoje o Colégio Estadual, o SES, o prédio do antigo fórum, ocupado agora pela prefeitura, e até mesmo em direção ao Cinema São Miguel, onde foi construído o prédio do Ministério do Trabalho, e essa região ali, toda aquela região era a estação de trens da Várzea, que foi construída
inaugurada em 1926, quando o trem então chegou à várzea de Teresópolis em direção a Minas Gerais, destino que ele nunca alcançou. E essa estação de trens da várzea, ela tem existem vários registros dela ao longo dos anos 30, 40, 50. Ela vai ser desmanchada em 1967 para iniciar então a ocupação daquele espaço por alguma coisa. Em princípio pensou-se numa rodoviária municipal, uma praça. Ninguém pensou em preservar o prédio para ocupá-lo como um sítio histórico da história da estrada de ferro, não. Mas pensou-se ali em algumas coisas antes de se construir o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, que é dos anos 57, 59, ainda da década anterior. E é muito interessante que, ao longo de todo esse tempo, não se fez registro da parte dos fundos da estação. Então, são muito comuns as fotografias mostrando a estação de frente para a Avenida Lúcio Meira. E a nossa imagem do dia é uma fotografia da estação da várzea vista por trás. Uma imagem tão magnífica quanto vista pela frente. Era um prédio curioso, um prédio interessante, né, que dava uma característica de glamour, né? Até existem, ela pode ser até considerada referência nas estações de estrada de ferro do Brasil, porque ela era muito elegante, muito bonita, essa construção que havia ali na reta, inaugurada em 1926 e derrubada cerca de 40 anos depois, mais de 10 anos depois do trenzinho de Teresópolis ter parado de circular. Bom registro, não? É isso. Ainda sobre questões da Covid, uma atualização, acabamos de receber a informação em relação às aulas. Aí, lá 2 semanas atrás, teve uma decisão favorável ao Simpro, indicando que não deveriam voltar às aulas agora, as aulas presenciais nas escolas particulares. Aí, no fim de semana, as escolas ganharam a seu favor, dizendo que poderiam voltar às aulas, e agora uma nova decisão favorável ao Simpro, ou seja, seguindo essa decisão, que merece que deve ter mais desdobramentos, as aulas ficariam remotas até o dia 19/4, pelo menos. Isso é o que diz a decisão. Aulas somente remotas até o dia 19/4. Mas tem uma discussão muito grande, porque a decisão diz que ela contempla os profissionais apenas, os professores e profissionais de educação que são relacionados ao Simpro, ou seja, uma discussão muito grande. Se o professor não for do Simpro, temos aí tentado um posicionamento oficial da Prefeitura, visto que essa organização das aulas é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, independente de passar por escola particular ou não. Quem decide se vai abrir ou não é o município. Mas até o momento não tivemos nenhuma resposta nesse sentido, né? Somente aquela lá de 2 semanas atrás, que não explicou muita coisa, e agora essa nova decisão. Então, voltando aqui, resumindo, teve a decisão do Simpro, dizendo que não poderia ter aula presencial, favorável aos professores aí, obtida através do sindicato. Aí no fim de semana, nova decisão favorável às escolas particulares, dizendo que sim, pode ter aula. E agora, nesta segunda-feira, 5 de abril, nova decisão na Justiça favorável ao Simpro. Seguimos tentando um posicionamento oficial da Prefeitura, mas, de acordo com essa decisão principal, pelo menos relacionado aos profissionais de educação ligados ao Simpro, não haverá aula presencial até o dia 19. Qualquer atualização, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também na nossa página, logicamente, netdiario.com.br. Fique ligado também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Para quem acompanha a programação da Diário TV pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!